as religiões transformaram Jesus num Deus. Você fala na Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria nunca foi mãe de Deus. Deus não tem mãe. Ah, não, Jesus é o filho dela, é o Deus. Não. Jesus é o Messias. Deus só tem um único Deus. Senhoras e senhores, estamos de volta para a temporada do Josimar Pereira Podcast 2024. Voltamos, acabou as férias e estamos com um tema aí extremamente polêmico, né? Que a gente está ouvindo a sociedade discutir o tempo todo. Apoia Israel, não apoia Israel, quem está certo, quem está errado. Para discutir esse assunto, ninguém melhor do que o professor Badião, que está voltando aqui ao nosso podcast pela segunda vez para abrilhantar essa nova temporada de 2024. Professor Badião, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador, por ter paciência de nos ouvir. Professor, já vou começar com esse assunto polêmico. Quem está certo nesse conflito? Como mediar isso aí? Israel ou Palestina? Como diretor da Organização Mundial pela Paz, membro da ONU, eu vou aqui tecer alguns comentários e assumo a responsabilidade por eles. Na verdade, eu não entendi até hoje, Josimar, como é que 1.200 Hamas, aqueles malucos, entram em Israel, que é um país super vigiado, com o melhor sistema militar de proteção nas fronteiras, entram dentro de Israel, andam 80 quilômetros dentro do território de Israel, matam mais de 1.000 pessoas de uma forma selvagem, desgraçadamente selvagem, depois pegam 240 reféns e voltam para a faixa de Gaza e não levam um tiro. Não há oposição do exército de Israel, muito menos do sistema de segurança de Israel. Como é que aconteceu isso? 2 horas depois, Netanyahu declara guerra a um grupo de assassinos. Não é isso. Ele tinha que chamar a autoridade palestina e buscar um a um dos assassinos, prendê-los e condená-los sob a lei muçulmana, porque todos eles seriam fuzilados. Não. Ele resolve atacar famílias inocentes, bombardear um hospital da Igreja Batista, onde tinha mais de 500 pessoas. Continuou matando, limpando o litoral da faixa de Gaza. Ele limpou o litoral até chegar às fronteiras do Egito. Daí nós fomos entender, meu caro Josimar, que em 2009 foi localizado 2 jazidas de petróleo e gás. Mais de 1 trilhão de barris de petróleo e gás estão no litoral da faixa de Gaza. Israel está de olho no gás e no petróleo. Israel está de olho na questão financeira. Israel não está defendendo o território dela. Patrocinou a entrada do Hamas para justificar a matança de 30 mil famílias. Abomino as atitudes do governo de Israel. O povo de Israel não merece isso. É um povo ordeiro, um povo calmo, um povo que realmente cultiva a paz. De repente, o governo de Israel tem outras intenções que não sejam as intenções da paz, do bem-estar. Atacar 30 mil famílias, dizimar 30 mil famílias e tomar o litoral da faixa de Gaza em busca dos trilhões de barris de petróleo e gás para abastecer a Europa, porque a Rússia cortou o gás da Europa. E uma coisa que é muito importante separar também, professor, é o povo de Israel, o povo da Palestina e o governo, né? É claro. Bem importante separar isso, porque às vezes quando a gente faz esse tipo de crítica, as pessoas confundem que a gente está indo contra Israel. A questão não é Israel, a questão são os interesses do governo, né? Que é justamente o que o senhor acabou de dizer, porque é impossível acreditar que Israel não sabia daquele ataque. É impossível, praticamente, acreditar nessa história. E outro detalhe, esse conflito também já é muito antigo, né, professor? Na verdade, são ilusões bíblicas. A selvageria bíblica do Testamento Antigo é que leva o homem a isso.
Quando Deus anunciou a vinda do Messias, Jesus, Deus mandou que o anjo Gabriel anunciasse a Abraão a vinda de Jesus. E Abraão sabia que deveria gerar um filho para que esse filho gerasse um povo, e daí viria o Messias, anunciar a esse povo a vinda da palavra da salvação. Lamentavelmente, Josimar, as religiões, ao invés de aceitar a palavra de Jesus, as religiões transformaram Jesus num Deus. Você vai lá na Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria nunca foi mãe de Deus. Deus não tem mãe. Ah, não, Jesus é o filho dela, é o Deus. Não, Jesus é o Messias. Deus só tem um único Deus. É por isso que nós acreditamos no Deus de Abraão, é o nosso Deus. E Jesus é o Messias da palavra de Deus. Ele trouxe a palavra, praticou a palavra. Qual que é a palavra? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar é caridade. É o que Allan Kardec ensina nos centros espíritas para que as pessoas façam caridade. Não, você não vê um centro espírita amontoando dinheiro com contas vultosas, onde os pastores gastam milhares e milhares de milhões ostentando luxo e falando que Jesus vai salvar, pegue na mão de Jesus, apareça na igreja, vai ter hoje o fogaréu da salvação, enfim, um monte de histórias que a Bíblia conta. Essa Bíblia selvagem do texto antigo, Deus, depois da nova e eterna aliança, Deus estabeleceu um novo alvorecer, uma nova alvorada. É Jesus trazendo o amor para que nós possamos salvar a humanidade. Professor, e o que você acha daquela fala do Lula em relação à Palestina recentemente, fazendo aquela comparação, assim que muitos traduziram, o governo de Israel em relação ao Holocausto? Na verdade, Lula falou o que eu gostaria de falar, que você gostaria de falar. Porque matar 30 mil pessoas, bombardear 30 mil pessoas, é pior que o Holocausto. Porque no Holocausto, de 42 a 44, as pessoas que ali foram assassinadas pelo exército alemão tinham a opção de pagar ou não pagar tributo. Porque a Alemanha precisava comprar armas, ela não tinha fábrica de armas. A ThyssenKrupp fabricava os canhões e a outra fabricava bomba. São empresas judaicas que funcionavam dentro de Israel, dentro da Alemanha. A ThyssenKrupp vendia as armas para o governo alemão. Ele precisava de dinheiro. Então ele dava opção para as pessoas pagarem tributo. Por exemplo, o dono da Mercedes-Benz continuou morando na Alemanha. E é judeu. E não foi morto. O dono da BMW, judeu, não foi morto. O dono da Porsche, judeu, não foi morto. Eles continuaram pagando imposto. Quem pagava imposto não morria. E quem não pagou imposto, que nem os armênios, 500 mil armênios, ciganos, 500 mil ciganos, 250 mil romenos, foram dizimados. Foram mortos, que nem morreram agora os palestinos. Bombardeados, sofreram porque não pagaram tributos. E quem não paga tributo era assassinado pelas tropas alemãs que estavam desesperadas porque haviam perdido Stalingrado. E lá morreram 80 mil soldados alemães, e ali foi o desespero da Alemanha. A Alemanha precisava se proteger, e daí precisava de dinheiro. E o dinheiro estava nos tributos, e as pessoas que não pagavam iam à morte, e quem pagava estava protegido. Esse papo aqui está um aprendizado fenomenal, está muito quente. Mas antes que a gente continue, professor, eu tenho que dar um recado aqui dos nossos apoiadores. Segurança, conforto para o seu carro é com a Urbano Pneus. Alinhamento, balanceamento, suspensão. Vai fazer uma viagem? Passe na Urbano Suspensão, porque é muito importante, antes da viagem, fazer uma revisão, né, professor? Trocar os pneus, calibrar os pneus, ver se está tudo certinho, pastilha de freio. Então, se você está pensando em pegar a estrada, quer trocar o seu pneu, passe na Urbano Suspensão. Você também que quer mudar a comunicação visual da sua empresa, transmitir melhor a mensagem, a comunicação, a visão, a missão, os valores da sua empresa, a pessoa certa é a Empreendex. Fabiana da Empreendex. Acesse o QR Code que está disponível na tela
e agende um horário com a Fabiana. Professor, esse assunto é bem polêmico, a gente todo dia ouve alguém tecendo alguma opinião. Se a gente começa a ter um papo mais amplo, como a gente está tendo aqui, a gente é contra Israel. Se a gente defende o povo da Palestina, a gente está apoiando o Hamas. Como separar isso aí, professor? Eu não vejo o povo judeu da forma que a imprensa publica. É um povo ordeiro, um povo fantástico, trabalhador, estudioso, cuidam dos filhos, cuidam da família. Eles não mereciam um governo de Netanyahu. Esse governo hostil, esse governo paramilitar, esse governo que leva Israel à guerra. Agora ele está bombardeando os países árabes para que o Hezbollah entre na guerra. O Hezbollah não vai entrar na guerra. O Hezbollah hoje é um partido do Líbano. Ele tem deputado, ele tem ministros nomeados, ele está fazendo parte do governo libanês. Israel já provocou o Hezbollah várias vezes para ele entrar na guerra, mas ele viu a palhaçada que foi essa guerra, produzida entre Netanyahu e os Hamas. Aquilo foi um conchave dos dois para desgraçar a vida de 30 mil pessoas. Um conchave sujo, um conchave nojento. O Hamas é um sunita. O Netanyahu é um sionista. Sunita e sionista se entendem, são filhos do demônio, do Lúcifer. Agora você vai lá, enquanto os árabes, você vai encontrar uma sociedade que não quer guerra mais. Os países árabes não querem guerra mais. Mas o americano sai daqui, vai lá, ataca o Iêmen. Forma uma guerra no Iêmen. Ele sai lá do país dele e vai para o Iêmen atacar. Isso é o fim do mundo. Por que o americano gosta tanto de ficar atacando os outros, ou bombardeando a Ucrânia, ou bombardeando a Rússia na Ucrânia? Essas guerras que o americano vive fazendo, porque ele depende da guerra para sobreviver. Não, o americano, através do Citibank, roubou esse ano do Brasil 1 trilhão e 850 bilhões de reais de juro roubado. Porque o juro no Brasil está proibido desde 2003, está fora da Constituição. Em 2003 foi aprovada a emenda constitucional número 40, que tirou o juro da Constituição, baniu o juro da Constituição. Ninguém pode cobrar juro no Brasil. Sabia disso? Não tem na Constituição brasileira. O artigo 192 da Constituição está revogado. Lá era o juro de 1% para pessoa jurídica e 0,5% para pessoa física. E o americano rouba da gente todo ano. Nós já pagamos 94 desse plano Brad, essa desgraça criada no Brasil, o plano Brad, de lá para cá, 61 trilhões de reais de juro roubados. E ninguém fala nada, o deputado não fala, senador não fala, ministro não fala, ninguém fala. Por que ninguém fala? O que está segurando isso aí? Por que ninguém fala que esse juro é roubado? Eu falo, e já perdi meu emprego em várias rádios, onde eu estive, as pessoas vão lá e compram o programa e me mandam embora. Eu quero falar para você, telespectador, seu país está sendo roubado. Em tributos, nós arrecadamos esse ano, tributo e contribuições, 4 trilhões. 1 trilhão e 800 bilhões foi para o rabo do judeu, rabo dos banqueiros, os bancos judeus, igualzinho o Citibank, que é dono do Itaú, Bradesco, Santander. Esse daí levou o nosso dinheiro. 1 trilhão e 800 bilhões. Dava para fazer muita creche, muita estrada, muita ferrovia, muito porto, e dava para pagar melhor os nossos juízes, para pagar melhor os nossos servidores públicos, para parar de ter essa fome, essa desgraça hoje, que não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para pagar nada. O governo federal trabalha com 19% do orçamento, e esse 19% do orçamento obriga o presidente Lula a estourar o caixa em 256 bilhões. 256 bilhões para acudir os ministérios. Mas foi roubado. E 1 trilhão e 800 bilhões de reais de juros. Professor, voltando ao assunto da guerra, como mediar esse conflito? Como paralisar isso? Seria definitivamente separar um Estado para a Palestina? Claro, definitivamente? A Palestina tem que ter um Estado. Se ela tiver o Estado, resolvia isso aí pela polícia. Porque esse Hamas é terrorista. E nenhum Estado aceita terrorista. Só o Brasil convive com o PCC e o Comando Vermelho.
E o Japão convive com a Yakuza. São terroristas que convivem no Japão, convivem no Brasil. E nós temos que criar o Estado palestino para que a Palestina tenha um exército, a Palestina tenha um exército regular, tenha polícia, tenha delegacia de polícia, para processar esses vagabundos que entraram lá em Israel e mataram 1.000 pessoas. Isso é o fim do mundo. Nem as 1.000 mereciam morrer, nem as 30 Mas mil. será que Israel não teria condição, com toda a inteligência, com toda a tecnologia, de identificar onde está o Hamas, quem cometeu esses crimes, e ir até lá e pegar somente esse pessoal? Será que Israel não tem essa condição? O Hamas levou 240 reféns, já entregou uns 80 e está com 100 e poucos reféns ainda e está negociando. Israel não interessa matar um amigo. Hamas é amigo dele, foi quem deu um motivo para ele invadir, limpar o litoral da faixa de Gaza e ganhar os poços de petróleo e gás. Agora está rica. Ela não precisa de contribuição nem doação de ninguém, porque agora vendendo esse gás, esse petróleo, Israel vai ter dinheiro para não precisar de doação. Mas e o que pesa mais? Pesa mais nesse conflito? Política ou religião? Na verdade, Israel trabalha com a Bíblia do Testamento Antigo. O Testamento Antigo é o que eu chamo de selvageria bíblica. A selvageria bíblica produz aqui no Brasil, se eu te levar na pracinha ali, onde eu vou comprar pão, tem 3 igrejas protestantes. Todas as 3 igrejas não aceitam um membro da outra igreja estacionar na porta dele. Todos os 3 vigiam a porta com cadeado. Na mesma praça. Na mesma praça, todos eles se dizem cristãos e não aceitam o irmão de outra igreja estacionar na calçada dele. Uma briga de estacionamento. Isso daí prova o quê? Que as religiões vivem de dinheiro, de arrecadação, financeiras. Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nada a ver. Nenhuma dessas religiões tem. Todos eles estão bilionários, arquibilionários. Quando, na verdade, Jesus disse, dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Jesus nunca pregou o acúmulo financeiro para ninguém. Pregou a caridade. Em todas as formas. A caridade é a porta aberta da salvação eterna. Então, é um pouco de política e um pouco de religião nessa guerra. Claro. Política, principalmente pelo valor econômico que tem na região, que é o gás, que você acabou de citar, Gás que é e o o principal petróleo. interesse de Israel, né? O gás e o petróleo. Mas pelo que eu pesquisei um pouquinho, esse conflito existe há muito tempo, né, professor? Mas sempre vai existir. Porque Aquela região ali é uma briga constante. Eles acreditam que aquilo é a terra prometida por Deus. Aquele pedacinho ali? Aquele pedacinho ali, a Palestina prometida. Mentira! Quando Abraão saiu de Ur, na Caldeia, ele caminhava com o povo dele para ter a terra prometida, que era Dubai. A terra prometida é os Emirados Árabes. Aí, no meio do caminho, ele expulsa Agar, que é a negra, que teve um filho chamado Ismael. E continuou. Os judeus descobriram que no Egito tinha muito ouro, muito dinheiro. Aí eles correram para o Egito. Lá foram escravizados. Depois, saindo do Egito, o primeiro vale que eles encontraram foi o vale do Rio Jordão. E ali, aqui é a terra prometida, começaram a escrever a Bíblia. Dizem que ali é a terra prometida, é isso. Porque ali eles escreviam tudo e publicavam na Bíblia, nos livros sagrados daquela época. Mas a terra prometida, meu irmão, Josimar, eu falo para você, telespectador, onde reina o amor. É na Sérvia, é na Suíça, é na Dubai, é Noruega, Dinamarca, onde ninguém é pobre, todo mundo tem casa, todo mundo vive bem. Ali que é a terra prometida. Você vai em Dubai hoje, todo mundo tem casa. Tem ninguém pedindo esmola na rua. Não é que nem o Brasil, que é um país riquíssimo, tem 22 milhões de gente passando fome. Não entendi isso até hoje. E cheio de igrejas, para tudo quanto é canto, cada esquina tem uma igreja, e ninguém preocupa em dar de comer, as pessoas estão passando fome. Ninguém pratica a palavra de Jesus. Mas Jesus é o rei, Jesus é isso, Jesus é aquilo, pega na mão de Jesus. Hoje um cara falando numa reunião comigo, Jesus vai voltar. Eu falei, voltar para quê? Ele já pregou a palavra de Deus.
E já trouxe, basta você aceitar a palavra de Jesus. Não se fica esperando ele voltar. Que nem Maomé disse que ele voltou. Jesus voltou através dele. E aí aparece um monte de gente dizendo que é Jesus por aí. Mas o certo é que ninguém quer aceitar o desapego ao bem material. O cara tem 10 sapatos, não tem coragem de dar um sapato para quem está sem. Cara, tem 50 camisas no guarda-roupa, não tem coragem de dar uma camisa para quem... Eu costumo dizer, professor, que o problema não são as religiões. São as pessoas que conduzem as religiões e faz mau uso dela. Utiliza claro. a fé de quem está ali para fazer suas próprias interpretações, porque se for pegar cada religião, defende uma tese, uma interpretação diferente da Bíblia. Usa ela como referência, mas como é possível tanta interpretação diferente de um mesmo versículo, de um mesmo tema? É principalmente o interesse monetário, o interesse financeiro de alienar determinados grupos e colocar ali para seguir toda a tese, toda a teoria. É tão verdade que a política e a religião sempre gerou os maiores conflitos na Terra. A gente está vivendo isso no Brasil. O pessoal pegou a quem estava ali alienado à religião e foi imposto uma opinião política e ninguém questiona praticamente, só segue o que o pastor fala. Eu lembro quando eu era adolescente, na época, e a igreja já tinha essa mesma filosofia de escolher um lado político e demonizar o outro. Eu lembro que na primeira eleição do Lula, o pastor falava na igreja que o Lula era do demônio, que o Lula ia fechar a igreja, etc. Então, uma série de barbaridades que isso nunca virou realidade. E a gente ouviu isso na campanha passada. Então, para entender o que acontece no mundo, você tem que sempre recorrer à política e à religião para ver por que aquilo está acontecendo. É o que a gente está aqui analisando com calma, o senhor que é mais especialista na área, o que de fato está acontecendo no conflito entre Israel e Palestina, que aí você tem que analisar muita coisa para ver o que dá para ser feito, ver quais são os interesses principais, porque do mesmo jeito que a ONU fez a intervenção e determinou o Estado de Israel, ela pode agora, nesse momento, depois desse conflito, separar um espaço para a Palestina e definir ela como independência, deixar ela independente, né? Claro. Já tem um espaço, mas ela não está independente, né? Não, tem que ter a criação do Estado da Palestina para que os palestinos possam ter exército, possam ter ministério, possam ter presidente, possam ter parlamento, para que ele possa perseguir os Hamas da vida que faziam maldade para os outros. Porque, olha, eu vou contar uma história. Mas mil pessoas assassinadas. Hamas contaminou tudo ali, né, professor? Não é muito simples tirar o Hamas ali também. Mas quantos Hamas Israel não criou agora com a matança de 30 mil pessoas? Quantos Hamas? Parentes das pessoas que morreram e que agora sobreviveram vão ter ódio de Israel. Aquele povo ali que vai criar um ódio de Israel. O Hamas passa a ser o quê? Uma fonte de ódio. Você imagina, eu sou uma pessoa, mata seu filho, mata sua tia, mata uma pessoa de sua família, como o Netanyahu matou. Tem parente ali, todo mundo é parente de todo mundo, meu amigo. Vai todo mundo ficar agora do lado do Hamas. Ele criou mais um grupo de Hamas, mais ódio. Eu, como membro da Organização Mundial pela Paz, abomino todo tipo de violência. Todo tipo de violência. Não é justo os inocentes pagarem pelos pecadores. E numa guerra como essa, quem paga são os as pessoas, os criança. Civis, tanto judeu quanto palestino. Claro. Do mesmo jeito, quando Israel foi atacado, que aquilo ali é uma coisa que ninguém deixa de condenar o Hamas pelo aquele ataque, mas do mesmo jeito do outro lado. E é complicado discutir isso, professor, porque quando a gente está falando isso aqui, tem um pessoal muito radicalizado que já vai falar o seguinte: você está contra o povo de Israel. Não, senhor. Você está contra o povo de Deus. Está correndo um processo. Eu sou a favor da vida. Deixa eu colocar para você. Está correndo processo dentro dos tribunais de Israel contra o Netanyahu. Porque ele roubou durante a pandemia. Ele foi pego roubando dinheiro. Aquele caboclo é ladrão. Ele foi pego roubando e o processo está andando. Agora ele criou a guerra, porque com a guerra ninguém pode condená-lo. Ninguém pode tirar do poder. Ele está empurrando a guerra. Ele está provocando os países árabes para entrar na guerra com ele. Porque ele precisa da guerra para se manter no poder. Agora, você sabia que o presidente da Suprema Corte de Israel é um cristão? É um cristão. Não tem essa briga de cristão com o judeu. Muito pelo contrário. Os nossos primos judeus
conhecem Jesus como profeta. E lá no Alcorão dos muçulmanos, tem lá 5 páginas sobre Jesus e Maria, que você vai ter o prazer de ouvir e de ler. É muito lindo a consideração dos muçulmanos a Jesus de Nazaré. É muito bonito. Aliás, quem não considera Jesus, né? Muito mais nossos primos, nossos irmãos muçulmanos consideram também Jesus. E nossos irmãos e primos judeus consideram Jesus também. Só que eles não viram Jesus. Porque quando Jesus andou na Palestina, os judeus estavam escravos lá na Babilônia. Eles não chegaram a ver Jesus? Não, na época que Jesus não passou pela conheceram terra? Jesus. Porque Jesus não é judeu, Jesus é armênio. Ele e a mãe dele, terminou de fazer a pregação, Jesus foi para Éfeso, na Turquia, onde lá ele, ao morrer carnalmente, ele ressuscitou de corpo e alma para o céu. Está isso na Bíblia do ano 600 depois de Cristo. Não tem a crucificação de Jesus. O Justiniano, o Papa, na época, pegou a morte do deus Horus do Egito, que foi igualzinho a essa crucificação, carregou a cruz, tal, foi condenado. Então pegou aquilo e trouxe para dentro da Igreja Católica e falou, ó, a partir de hoje, Jesus morreu crucificado e tal, porque o Papa falava, todo mundo aceitava, a Idade Média. Então, meu amigo, impôs ao mundo sangue, ódio, mistério, tudo para que aumentasse a arrecadação de indulgências. É fundamental a igreja ganhar dinheiro. Então usou Jesus... Mas o conflito sempre dominou a humanidade, né? Sempre teve um lado demonizando o outro. Eu acho que a gente nunca vai conseguir eliminar esse ódio. Ele sempre existiu. As pessoas ficam observando, ficam espantadas com o que está acontecendo nas redes sociais, mas isso sempre existiu. Só que agora a gente acompanha em tempo real, né? Bom, o ódio só existe onde há ignorância. O Brasil está vivendo um período da ignorância. Em 1911, falei isso no programa passado, que nós fizemos aqui, o Brasil perdeu uma das grandes ferramentas do pensamento humano. Foi a reforma Rivadavia Corrêa que tirou filosofia e sociologia das escolas. Hoje, o nosso estudante é um autômato, ele vive startado. Ele estuda matemática, química, física, biologia, são matérias paramilitares. Você precisa startar, poder entender o que você está... Divisão de polinômio, que eu não tenho mais besta que isso, Josimar. Você estuda lá, o professor chama você de burro. Quantas vezes você foi chamado de burro para dividir polinômio? Se você não entender aquilo nunca na sua vida, e você for obrigado, e ninguém te ensinou qual o sabonete ideal para você tomar banho, qual a pasta de dente ideal para você usar para não estragar seus dentes. Ninguém te ensinou a tomar um banho. Ninguém te ensinou a fazer uma comida, não usar esse óleo de canola, esse óleo de girassol, essa meleca suja que entope os esgotos nossos do Brasil inteiro. Esses óleos não prestam. Você tinha que usar banho de porco. A banho de porco ainda é digestiva. Você digere ela. Você digere a banha de porco junto com os comestíveis. E ninguém falou para você que para você emagrecer, você tem que mastigar. Não adianta ficar tomando esse remédio mata-rato aí que os nutrólogos dão, os nutricionistas dão, esses médicos vagabundos e mentirosos, dando remédio para você emagrecer. Meu amigo, vai mastigar. O grande problema nosso, todo mundo só fica engolindo comida. Se você engole a comida, você não comeu. Você apenas entupiu o seu intestino de comida, de entulho. Você tem que mastigar, porque na sua boca tem o quê? Durante sua vida toda, 2 toneladas de saliva. Para você quebrar a molécula, descascar ela na boca, porque a peptina descasca ela, é uma enzima que descasca, desce para o intestino, ali vai ser selecionado o que cada enzima vai levar de comida para o seu corpo. Então você tem que primeiro quebrar na boca, mastigar. Começa criando o hábito. 5 vezes, 6 vezes. Eu estou na 17 agora. Estou criando o hábito também de mastigar. Lá na China, Hong Kong, eu ficava encabulado, Josimar. O pessoal comia e ficava mastigando. Eu falei, mas eu enchia aquela comidinha vagabunda, um pouquinho de comida, eles comiam aquilo e está todo mundo satisfeito. Menos 100 gramas de comida. Aqui você vê tonelado,
Vai ali na churrascaria, você vê tambor mais tambor de lavagem, que o brasileiro joga fora. Não tem respeito à comida, não aprendeu a comer. Aprendeu a dividir polinômio, aprendeu a dividir matemática, geografia, física, química, mas não aprendeu a comer, que é o principal. Tem esse monte de barrigudo aí, gente obesa, desesperada para emagrecer. Mas uma coisa eles aprenderam fácil, professor. Odiar quem pensa diferente. É verdade. Se você falar a verdade... Hoje a gente não consegue sentar numa mesa e conversar com alguém que diverge uma opinião política. Porque ele quer eliminar o seu pensamento, ele quer te eliminar como pessoa só porque você tem uma divergência. É ignorância. Só a cultura, só as ferramentas do pensamento humano permite você ouvir a ideia contrária e tirar dela uma terceira ideia que vai ser muito melhor para ambas as partes. Porque o debate é isso mesmo, são ideias colocadas, não cria inimizade. A gente debate, o debate é salutar, o debate é vigoroso, te permite aperfeiçoar suas ideias. Debate é fantástico, mas não tem mais, o debate hoje é celular. Professor, eu sou chamado de burro todos os dias, porque nunca fui partidário e não sou Lula nem Bolsonaro. E aí as pessoas dizem que eu sou burro, só porque eu não tenho um lado. Sendo que a maioria das vezes quem decide a eleição é o centro. É aquele eleitor que não está nem de um lado nem do outro, é quem vai lá e decide a eleição no segundo turno. E detalhe, você sabia que o Congresso Nacional tem 510 deputados, não é? Eleitos pelo povo, só 27. Os outros 400 e tanto entram pelas coligações e federações. Muitas vezes o cara teve voto, mas não entra. Só entra as federações. Então você compõe o Congresso Nacional de 27 eleitos. O resto entra pela porta dos fundos e não tem compromisso nenhum com o povo, porque não ganha a eleição. Não ganha a eleição, porque se puxou o resultado, ele não vai ganhar a eleição. Ele vai porque o outro puxou ele. Professor, e qual o papel dos Estados Unidos nesse conflito? Será que os Estados Unidos tem interesse que essa guerra continue? Em algum momento ele vai... Já sinalizou um pouquinho, mas ele continua fornecendo munição, continua claro, apoiando Estados Unidos, Israel e o Reino Unido são judeus sionistas. Eles se protegem. Tá? Então, não há como você dizer que, por exemplo, Putin e Trump são judeus messiânicos. Você vai encontrar judeu ortodoxo, Barack Obama, judeu ortodoxo. E são 3 tipos de judeus no mundo: o messiânico, o sionista e o ortodoxo. Ortodoxo, messiânico, você convive com eles muito bem, porque são muito trabalhadores, mas o sionista é aquele Netanyahu. É o Bush, é o Kennedy, que promoveu a guerra do Vietnã, que criou aquela guerra maldita, estragou o território do Vietnã, com o efeito laranja. Agora o americano vive doido com a guerra, porque ele é sionista. Hoje o Biden é sionista. Eleito por quem? Por Bush. Então o que ele quer é guerra. Enquanto que o Barack Obama desarticulou 7.000 bombas atômicas, né? O Biden hoje quer fazer bomba atômica. Ele está dando 15 bilhões de ajuda para Israel, para continuar na guerra. E vai dar 70 milhões para a Ucrânia, continuar na guerra contra a Rússia. O que ele está ganhando com isso? Só para você ter noção, a Rússia encontrou dentro da Ucrânia duas minas de carvão que trabalhavam mais de 5.000 crianças. 5.000 crianças escravas nas minas de carvão da Ucrânia. A Ucrânia era um palco de prostituição, lavagem de dinheiro do Bill Gates, do Soros. Lá que é a Ucrânia. O que o Putin está fazendo? Tentando limpar aquilo. Aquilo é uma bagunça, é um imbróglio. Mas com apoio da OTAN, com apoio americano, eles precisam manter aquele negócio, porque eles gostam do lado ruim das coisas. É tão complicado formar opinião em relação a esses conflitos baseados só na mídia, né? Porque a mídia ela sempre é tendenciosa. A mídia é do sionismo. Quem fala é o Badião, daqui a pouco eu vou morrer. E vocês vão ficar sozinhos aí na mão desses desgraçados membros de Lúcifer, que estão aí hoje provocando o mal do mundo, quando deviam receber a palavra de Jesus, que trouxe o amor ao próximo,
Ninguém quer saber disso. Todo mundo quer agarrar a riqueza, agarrar ouro, agarrar as pedras preciosas para ficar rico, ficar poderoso. No final, tem muita gente muito pobre, que só tem dinheiro. Não tem amor, não tem carinho, não tem família, não tem amigos. Isso que vocês querem para vocês? Então comece a pensar. Sua igreja te leva até o mais pobre? Sua igreja te leva até aquele que foi esfomeado? Se a sua igreja não te leva até eles, procure uma nova igreja, procure Jesus dentro do seu coração. Ele está aí, vivendo com você. Desapegue um pouco do material. Vê umas camisas, umas calças, vê um pouco de arroz, feijão que você pode dar para uma família que está passando fome e você está praticando a caridade. E quando você pratica a caridade, emana o Espírito Santo e você fica na graça de Deus. E se você morrer na graça de Deus, você tem a salvação eterna. O senhor tem alguma religião, professor? Eu sou cristão maronita. Os padres da minha... Eu sou ligado ao Papa Francisco, mas os padres da minha igreja casam. Tem família, tem filho. Eu sou oriental, né? Minha igreja é oriental. Os padres do Oriente casam. O do Ocidente, não. Professor, quem que criou esse regime de não poder casar? A igreja, para não dividir o patrimônio com os herdeiros. Né? O objetivo era esse, então? É claro. O filho do milionário, o bispo ia lá, botava um medalhão no pescoço dele. Você será um bispo no futuro. Mal nasceu a criança. Quando ela cresce e fica herdeira do patrimônio do pai, vai tudo para a igreja. Ele virou bispo. Para ser bispo não se separa, sabia disso? A ordem superior é separada da ordem inferior. O padre chegava até vigário. E o bispo nascia bispo. O medalhão no peito. E hoje ainda continua ainda. Padre nenhum pode casar. Aqui vai acabar, se Deus quiser. O Papa Francisco já pediu às ordens da Alemanha para que estudem a forma de nós acabarmos com o celibato, porque o padre tem que ter família para que ele possa orientar outra família. Né? É porque eu acho isso muito, assim, completamente desconexo. Como é que eu vou orientar a família se eu nunca casei? Como é que eu vou celebrar uma cerimônia de casamento se eu nunca casei? Como é que eu vou aconselhar? Vou aconselhar alguém se eu não casei? É muito, muito complicado. Não, você vai falar uma linguagem que não toca o jovem. Não toca. Então você tem que falar. A linguagem que toca o jovem hoje é o novo Jesus. A nova. Tudo que eu estou falando aqui, você concorda? O Fábio concorda? Você concorda. Se você puder ajudar alguém, quando você acaba de ajudar, você sente um amor no seu coração. Você, estou ajudando alguém. Olha, se você dá um pão para alguém comer, você dá um prato de comida, você leva uma camisa para alguém que não tem camisa, você leva uma calça para alguém que não tem calça, você ajuda a fazer um barraco para alguém. O governador Caiado falou uma frase interessante. Para cada vaga no presídio, eu gasto 75 mil para fazer a vaga. Com 75 mil, eu faço 2 casas para 2 famílias que estão no relento. Então, no mundo muçulmano, não tem presídio. Você roubou, corta a mão direita. Roubou de novo, corta o pé esquerdo. Você falou mal de alguém, corta a língua. Você fez uma maldade para alguém, corta a orelha. Você matou, você morre. Não tem presídio. O cara é liberado. O cara estuprou, corta o pipio dele. Acabou. Não tem presídio no mundo muçulmano. Professor, aqui nós temos um presídio. Falando em Caiado, qual que é a avaliação do senhor da aparição do Caiado no protesto que teve agora no último domingo? Ele tinha que ir para lá porque ele não tem vaga no PT. Porque ele foi ruralista, presidente da UDR, e o PT hoje é que liga o MST, que é a oposição ao Caiado. O MST hoje é a fonte de renda do PT. Então, o Caiado hoje é indiscutivelmente a melhor opção para a presidência da República. Professor, o protesto de domingo, o senhor acha que o Bolsonaro saiu maior, menor? O senhor acha que gera algum impacto nas investigações que estão caminhando em relação a ele? Ele mostrou a força que ele tem, mostrou através dos 750 mil pessoas que estavam ali, mostrou a força da direita. O paramilitarismo está forte, os paramilitares estão fortes. Como está forte o ensino paramilitar no Brasil? Porque a sociedade brasileira é uma sociedade sem inteligência social. Porque tiraram lá atrás, em 1911, filosofia e sociologia das escolas. No governo da Dilma, Josimar,
Eu coloquei filosofia e sociologia nas escolas. 3 anos. A Dilma deixou eu colocar, o Haddad deixou eu colocar. E nós tivemos filosofia e sociologia. Quando o Michel Temer, que é meu primo, assumiu, a primeira coisa que ele fez foi tirar a filosofia e sociologia das escolas. Por quê? Ele é um governo paramilitar, ele é positivista, é paulista. Todo paulista é positivista. Ele segue leis que não são nossas, são do estrangeiro, né? Lamentavelmente, o Brasil hoje é capitaneado por interesses estrangeiros. Você vê, a Vale do Rio Doce foi vendida, ela tira do Brasil 1 bilhão de toneladas de minério todo dia. Cadê o dinheiro desse minério? O Brasil extrai todo dia 3 milhões de barris de petróleo. 3 milhões de barris de petróleo. Vende para o exterior. Cadê o dinheiro para pagar o que nós importamos, que é 1 milhão e 750 mil barris? Por que não paga? Os 3 milhões paga 1 milhão e 700? Dá sobra o dinheiro para nós. Podia vender a gasolina a R$1, a 10 centavos. Por que não vende? Tem alguém mandando. Tem alguém mandando. Professor, para a gente finalizar, qual que é a opinião do senhor em relação ao STF hoje? Está trabalhando corretamente? Precisa ser minimizado um pouquinho o poder que ele tem? Qual que é a leitura que o senhor faz hoje do papel do STF para os brasileiros? O chamado poder judiciário não é poder. Poder é do povo. Ninguém votou no Supremo Tribunal. Aqueles membros que estão lá não foram votados. Foram aprovados pelo Senado, mas não foram votados. Então, essa história de chamar poder judiciário, isso é o fim do mundo. É um erro da Constituição. Não tem poder. É um tribunal revisional. Ele tinha que revisar as decisões de primeira, segunda e terceira instância. Revisão constitucional. Agora, não sei se eu participei da Constituinte, e quando Ulisses Guimarães foi chamado, está fechando a Constituinte, era parlamentarismo no Brasil. Ulisses Guimarães foi chamado no gabinete do Sarney, e o Sarney falou para ele: você quer ser presidente? Quero. Volta lá, muda a Constituição para o parlamentarismo e me dá mais um ano de governo. Ele é o líder do MDB, que é a maioria do Congresso. E leva aqui, as alterações estão prontas aqui, levou um rascunho com ele. E, de repente, a Constituição foi aprovada no rascunho que veio não sei de onde, e que tirou o poder de governo do presidente e deu para o Congresso. Mas a representação de poder do governo, do presidente, a responsabilidade do Congresso. O Congresso não está junto ao povo, não tem cara. Aí entra o STF no meio. Os dois ficam brigando. A Dilma falou: toda vez que eu vou ao Congresso, tem que ir com o pires na mão para pedir esmola para eles aprovarem meus projetos. A Dilma assumiu sem projeto de governo. O Lula assumiu sem projeto de governo. O Bolsonaro assumiu sem projeto de governo. E o próximo presidente, que é o Lula, assumiu sem projeto de governo. Enquanto que o parlamentarismo é obrigado a fazer um projeto de governo. Você quer ser primeiro-ministro? Você tem que fazer um projeto que atrai o maior número de deputados possíveis para favorecer a maior parte do país. Depois que seu projeto de governo é aprovado, em cima do número de deputados que tem interesse nele. Aí o Brasil é governado por quem? Pelos parlamentaristas. Agora não. Sem projeto de governo? Cadê o projeto do Lula? Não tem. Nem o Bolsonaro tinha. Está errado. O Brasil tinha que ser parlamentar. Por isso que eu sou monarquista, parlamentarista. Eu prego a volta da monarquia, eu prego a volta da família real ao trono e prego o parlamentarismo. O rei apenas vai ser uma figura de representação popular. Ele vai representar o poder, o Estado. E o governo é do parlamento. E para que alguém seja primeiro-ministro, tem que botar na mesa um plano de governo. Cada um põe o seu. O que buscar maior número de deputados, ganha a eleição. E é nomeado primeiro-ministro. Galerinha, que aula. Professor Badião sempre chega aqui e dá um show de aula, mas o nosso tempo chegou ao final.
Eu queria que você deixasse uma mensagem, lá naquela câmera ali, deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, professor. Eu queria uma mensagem mais conciliadora, para ver se a gente consegue, através desse episódio, pelo menos conscientizar um pouco mais as pessoas em relação ao ódio. Amar mais uns aos outros e não repudiar alguém só porque pensa diferente. Na verdade, eu tenho uma frase muito bonita para dizer para você, o meu participante desse podcast de Josimar. Olhe bem, aceite Jesus, que diz para você, amarás teu próximo como a ti mesmo. E ao aceitar Jesus, você estará naturalmente buscando o amor. Jesus não quer mais soldados da fé. Jesus quer servos do amor. Faça isso. Não preocupe. É aquele caso do passarinho que pega um pouquinho de água e vai jogar na mata que está pegando fogo. Aí alguém diz para ele, mas esse pinguinho não vai apagar o fogo. Não preocupe, faça a sua parte, que um dia nós vamos vencer. E Jesus vencerá, porque é o amor que vai vencer o ódio. Professor, muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Muito obrigado a você. E com essa maravilhosa aula, eu tenho certeza que em breve o professor estará aqui de volta. A gente encerra o nosso 30º podcast, é isso mesmo, né, Fábio? 30º podcast. Parabéns.